Tem dúvidas a respeito deste momento de Covid-19, imunização, cepa, tratamento, hashtag correspondente médico. É por ela que você conversa com a gente, com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa, é isso mesmo. Através da hashtag a gente consegue responder dúvidas e deixar todo mundo aí atento ao que está acontecendo em relação à medicina. Sempre. Vai no Twitter, é pelo Twitter que a gente consegue ver a sua mensagem. A gente começa falando das novas cepas do coronavírus. Já tem um tempo que a gente vem aqui comentando sobre... Primeiro a gente falava, será que as vacinas vão ser eficazes? Será que vai ter de haver alguma modificação? Depois a gente começou a acompanhar os resultados, da ciência ali, estudando e trazendo os resultados satisfatórios em relação às variantes e alguns que nos trazem questionamentos. A exemplo deste, um estudo feito por pesquisadores de uma universidade da África do Sul, em parceria com a Oxford, revelou que o imunizante produzido pela AstraZeneca tem a eficácia reduzida contra a forma leve da nova variante da África do Sul. Essa pesquisa observou 2.000 pessoas, são voluntários, com uma idade média de 31 anos. A AstraZeneca, responsável pela vacina em parceria com a Oxford, divulgou um comunicado oficial e anunciou que a vacina tem a eficácia comprovada em formas graves da doença e que já está desenvolvendo adaptações para o imunizante. Doutor Fernando, eficácia reduzida? Como assim? Tinha uma eficácia e agora, de repente, ela não tem tanta força assim? A pesquisa avançou e eles foram detectando modificações? Nos explique, por favor. O que esse estudo mostra é o seguinte, Elisa. Em relação aos casos graves, aqueles que requerem internação, necessidade de oxigênio suplementar, intubação, ok, a vacina continua tendo o mesmo desempenho em termos de número, ou seja, não houve impacto. Porém, quando a gente olha os casos leves, que são aqueles em que se comprova o contágio e a manifestação clínica da doença com poucos sintomas, essa sim, na verdade, a vacina não se mostrou tão eficaz, provavelmente porque a mutação ela teve o seu papel e sobrepujou o que o sistema imunológico responde quando utilizado o imunizante. Agora, o que isso pode significar e qual que é a maior preocupação? Ok, as pessoas não vão morrer mais se tiverem contato com esse vírus mutado e tiverem recebido a vacina. Porém, o que acaba acontecendo é que o impacto na transmissão da doença, você pode imaginar que indiretamente, acaba sendo prejudicado, porque se as pessoas continuam tendo a doença, principalmente a forma mais leve, elas vão continuar passando para as outras pessoas em sociedade. Pois é, então se elas passam para outras pessoas, elas podem acabar infectando alguém que poderia vir a morrer. Mas, se tiver recebido a vacina de Oxford AstraZeneca, para casos graves e a chance de morte, ela ainda é eficaz. A gente pode dizer, então, que esse é o melhor aspecto para uma vacina, doutor? Porque, mesmo que pessoas continuem se contagiando, o ideal é que ninguém morra. Sim, o que a gente fala aqui é, ok, essa vacina para essa mutação, ela acaba não tendo a força de impedir a sua transmissão em todo o seu maior potencial. Porém, em termos de saúde pública, que é o que a gente tanto se preocupa com o coronavírus, haja visto que não é um vírus tão mortal assim, mas a gente se preocupa porque ele acaba esgotando recursos e a gente precisa direcionar isso para quem necessita de fato, acaba tendo o seu papel aí funcionando de uma forma adequada. Tanto faz se o vírus é mutado ou não, a vacina funciona de uma forma semelhante. E pelo também... menos nesse aspecto, né? Ah, sim, nesse aspecto que a gente está trazendo aqui do estudo. E também diminui UTIs, diminui hospitais, com aquelas pessoas que precisam e muito de um atendimento médico nos casos mais graves. Sim, então, são vários aspectos. E o número final, que acaba sendo o que impacta, número de óbitos, número de complicações graves, acaba sendo reduzido, tanto faz se o vírus sofreu mutação, essa mutação ou não. Até porque não queremos perder quem a gente ama para essa doença, viu? Eu vou trazer aqui um destaque do nosso site, cnnbrasil.com.br. Nós estamos vivendo aí um momento de volta às aulas, Em várias partes do Brasil, nesta semana, por exemplo, tem volta da rede estadual aqui em São Paulo. E algumas informações envolvendo crianças chamam a nossa atenção e é importante que a gente as traga aqui para a nossa conversa. O que diz a manchete? Reino Unido já interna 100 crianças por semana com síndrome rara pós-Covid. Essas informações são do jornal britânico The Guardian. E diz que a média de crianças internadas por semana no Reino Unido chegou ao número recorde de 100. E qual o motivo das hospitalizações, então? É essa síndrome respiratória rara, que ataca os pequenos pacientes semanas depois da infecção pelo novo coronavírus. Doutora, a gente está falando de crianças que pegaram a Covid,
ficaram ou não assintomáticas e somente depois apareceram com esses sintomas? Sim, mais ou menos funciona da seguinte maneira e, por sorte, não acontece com a maioria dos casos infantis, né, na infância. A criança tem o coronavírus e a maioria acaba sendo um caso leve, um caso que você acaba identificando como um resfriado ou alguma coisa assim extremamente tranquila. Os casos que evoluem para complicação, eles não acontecem de imediato como no adulto. Então, a pessoa que tem o coronavírus e evolui para forma moderada ou grave, ela permanece doente e, de repente, ela fica com o seu sistema respiratório principalmente comprometido. As crianças que aparecem com essa síndrome são crianças que tiveram coronavírus, aparentemente ficaram ok, e depois de um tempo mais prolongado, abre um quadro multissistêmico, ou seja, no corpo todo, em diversos órgãos, de uma resposta inflamatória, que leva à queda da pressão arterial, febre, muitas vezes manchas na pele, uma situação bastante grave que requer tratamento intensivo, em terapia intensiva, com hospitalização e cuidados maiores. Esse número maior que a gente observa, vendo sendo relatado, provavelmente tem duas explicações que possam nos vir à mente. Primeiro, aumentou o número de casos em crianças e, portanto, coisas que são raras começam então a aparecer. Apesar de parecer um número muito grande, você imagina para um país o que isso representa, né? É algo que chama atenção, mas também não é uma coisa tão expressiva dessa forma. E a outra coisa é, será que existe algum impacto dessa mutação do próprio Reino Unido no quadro clínico dessas crianças? Tudo isso a gente vai ver no decorrer do tempo, né? Não é algo que a gente precise ficar extremamente preocupado, mas chama atenção uma vez que os números acabaram mudando no decorrer do tempo. Quando a gente fala que é uma síndrome rara, a gente está falando de uma síndrome que já existe, mas que pouco aparece, ou de uma doença nova mesmo, que a ciência descobriu agora, junto com o coronavírus? A gente fala de uma síndrome rara que já existe, então é muito semelhante com uma outra doença que chama síndrome de Kawasaki, que acaba representando um processo inflamatório em todos os órgãos do corpo, né, que pode cometer as crianças, mas aqui a gente está falando aqui, Lisa, provavelmente a evolução para caso grave das crianças que tiveram o coronavírus, que acaba tendo essa característica um pouquinho tardia, um pouquinho depois, o que faz com que os pais responsáveis devam ficar alerta. A criança teve o coronavírus, ela requer vigilância. Não é que vai ficar dentro de uma bolha, né, uma redoma, mas enfim, sinais e sintomas diferentes que venham a surgir, é necessário levar a criança para um pronto-socorro, para um atendimento hospitalar. Só para a gente deixar aqui os pais e mães com o coração um pouco tranquilo, a gente está falando de algo que aparece muito pouco e que, por enquanto, a gente traz as informações do Reino Unido e que é algo mais raro de acontecer. E o básico é tomar os cuidados de prevenção com a doença. Exato, porque, lógico, né, existe uma grande preocupação. A gente está falando de volta às aulas, está falando de doenças. Enfim, a gente precisa saber o que está acontecendo. Claro. Mas não significa que seja um alarme do tipo, olha, pessoal, para tudo, porque uma coisa muito bizarra, muito diferente está acontecendo. Não, é raro, mas existe sim a correlação com o coronavírus nesses pouquíssimos casos. Muito bem, esclarecido então pelo doutor Fernando Gomes. Vocês ouviram falar que uma cidade inteira vai ser imunizada aqui no estado de São Paulo, que todo mundo vai receber a vacina, mesmo aquelas pessoas que não fazem parte do grupo foco deste momento da imunização nacional para a Covid-19? Pois é o que a gente vai falar agora. O governo de São Paulo vai vacinar uma cidade inteira para checar a eficiência da Coronavac. Esse projeto, que tem a parceria do Instituto Butantan, vai começar no dia 17 de fevereiro, ou seja, daqui a alguns dias. A ideia é vacinar cerca de 30 mil adultos de uma cidade aqui de São Paulo chamada de Serrana. Fica na região metropolitana de Ribeirão Preto. Ribeirão é uma cidade bem famosa, principalmente pelo agronegócio, aqui no interior de São Paulo. O Butantan financia inteiramente o estudo, que vai ser feito com doses que sobraram das testagens anteriores. Ou seja, estamos falando de doses que fazem parte daquele pacote separado para testes e não essas doses que estão sendo agora distribuídas para a campanha de imunização. Aqui a gente tem informação, ó, você que é de São Paulo ou que não é daqui, só para você se localizar um cadinho, está aqui nosso litoral do estado de São Paulo, capital, onde estamos eu e o doutor Fernando Gomes agora, cidade de Serrana, região central do estado, pertinho de Ribeirão Preto. Doutor, a cidade tem aproximadamente 44 mil habitantes e eles propuseram, então, que uns 30 mil recebessem a vacina. Porque não pode imunizar criança, nem adolescente, gestantes, lactantes e tal. Para que exatamente vai ser feito esse teste, sendo que nós já conhecemos a eficácia da vacina?
Elisa, você falou muito bem. A gente conhece a eficácia quando a gente faz os trabalhos científicos para testar a vacina ou qualquer outro remédio, a gente busca esse número, que é o que a gente vem discutindo aqui no decorrer do tempo, conforme as informações científicas vêm surgindo. Quando a gente vê a aplicação da vacina no mundo real, no mundo prático, com todas as dificuldades e características que existem numa população, a gente fica muito mais próximo do conceito de eficiência. Ou seja, a vacina é eficiente e principalmente quando a gente sabe esses números, né? Próximo de 50%, que é a dita eficácia, que existe um papel diferenciado em formas leves, moderadas e graves em relação ao impacto na quantidade de necessidade de recursos adicionais de terapia intensiva e até mesmo o número de óbitos. Então, a grande sacada, a grande importância desse estudo é verificar no mundo real mesmo, numa situação bastante prática, numa população já bem grande, né? Quase que toda a população vai ser vacinada, qual que é o verdadeiro impacto e a eficiência da vacina. Só relembrando para você que está nos assistindo, no processo de testagem da Coronavac foram imunizadas, na verdade, 12 mil pessoas faziam parte do grupo de voluntários. 6 mil receberam placebo, 6 mil receberam de fato imunizante. Então, de um universo de 6 mil pessoas meses atrás, a gente vai ter agora um universo expandido para 30 mil pessoas. É possível que nós vejamos uma nova maneira da vacina reagir, doutor? Porque a gente está abrindo o leque para muito mais gente? Ou isso a gente já está vendo na prática agora com a própria imunização que a gente está vendo no Brasil? Sim, a gente consegue ver na prática, Elisa, só que imagina uma coisa, eu consigo ter um follow-up, a gente chama isso de follow-up, um segmento muito mais de perto de todas essas pessoas que vão receber a vacina, porque elas geograficamente residem no mesmo ambiente, no mesmo local. Por mais que a gente faça imunização em massa, você pode imaginar, é muito difícil você seguir de perto essa pessoa. Você vai saber o que aconteceu, se essa pessoa ela tem contato com o sistema de saúde e se o sistema de saúde tem a capacidade de identificar essa pessoa, se ela teve coronavírus, se ela teve alguma complicação, se ela teve alguma queixa. Então, esse caminho, ao contrário, por mais que a gente faça o segmento, ele é muito mais fácil de ser detectado quando você faz uma população estável. No caso, uma população de uma cidade que é estável, em que as pessoas moram e residem nessa região, diferente de um ambiente onde, por exemplo, uma metrópole, uma cidade grande, existe um trânsito muito grande de pessoas que vêm e vão de diversos lugares. O nosso próximo tema é de uma doença que preocupa o mundo inteiro, que é a infecção pelo vírus Ebola. A República Democrática do Congo, veja só, confirmou um novo caso da doença. Uma mulher foi internada e acabou não resistindo à infecção 2 dias depois. Ela era casada com um homem que pegou o Ebola no surto anterior que teve no país. E esse anúncio que a gente está trazendo para você ocorre quase 3 meses depois do registro do fim de um surto, né? Foi o 11º surto de Ebola que infectou 130 pessoas e matou 55. Doutor, quando a gente está falando de uma doença diferente, mas nesse ambiente de coronavírus, eu vou te fazer uma pergunta que é boba, mas é importante para a gente esclarecer. São doenças completamente opostas, Ebola e Covid-19? Bom, são doenças causadas por vírus, mas são doenças que têm a sua manifestação clínica e a forma de contágio totalmente diferente. Então, o contágio, o Ebola surgiu na década de 70, mais precisamente em 1976. É uma doença que tem uma taxa de mortalidade muito grande, 50% a 90% das pessoas que contraem o vírus acabam evoluindo para óbito. Existe uma febre hemorrágica em que diversos órgãos do corpo humano são comprometidos, existem hemorragias e a pessoa de fato pode falecer. Quando ela tem a manifestação clínica, que acaba sendo dor de cabeça, muitas vezes desconforto, dor muscular, febre, etc., a pessoa, através de fluidos corporais, então aqui é saliva, lágrima, sêmen, urina, fezes, enfim, suor, ela pode transmitir para outra pessoa. Então não tem uma transmissão através do ar, como, por exemplo, a gente observa com o coronavírus. Então, nesse aspecto, acaba sendo bastante diferente. E o coronavírus não tem essa mortalidade que o Ebola tem. Agora, você imagina, no ambiente ali no Congo foram 11 surtos, né? E é isso que está se falando. Na África, no total, cerca de 20 surtos já foram descritos. Então, assim, no momento em que ainda por cima existe uma pandemia de um novo vírus, do coronavírus, você imagina que acaba conferindo às autoridades e ao próprio país, no caso, a República Democrática do Congo, um desafio adicional. Porque nada impede que as pessoas tenham a coexistência do problema, então 2 infecções ao mesmo tempo, e a gente sabe que o Ebola acaba tendo aí o seu problema relacionado à falta de vacina, à falta de tratamento específico e uma taxa de mortalidade que realmente ela é chocante. Temos agora aqui um assunto que mexe
com a emoção de algumas pessoas. Doutor Fernando, eu sempre fico com essa dúvida de como é que pode a gente se envolver tão emocionalmente, tão forte com o tal do futebol, doutor Fernando. E tem gente que está bem triste nessa semana, viu? Não é fácil, né, Elisa? Você imagina o seguinte, as pessoas se identificam de uma tal maneira que muitas vezes o humor delas, aquela semana que poderia ser maravilhosa, acaba sendo uma semana meio chué, como o pessoal fala, porque de fato existe uma correlação muito grande entre o que você deseja que venha acontecer, o seu sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, e sensações muitas vezes de decepção, Elisa. A gente vai então encerrar aqui falando do Palmeiras, porque o Palmeiras foi até o Catar na busca do tão sonhado título mundial. As coisas não deram muito certo, perderam para o time do Tigres, do México, e aí já se despediram desse sonho do Mundial. Doutor, por que é que nós, seres humanos, às vezes projetamos a nossa alegria, o nosso bem-estar no esporte? Que tem várias coisas boas, evidentemente, mas como algumas pessoas sofrem, hein? Sofrem. E se projeta não só essa questão da expectativa de uma felicidade súbita, mas também da própria agressividade e outras manifestações emocionais, né? Então, acaba sendo uma coisa gostosa quando dá tudo certo, mas assim, o que eu preciso falar sobre isso? Gente, é o momento, principalmente para os palmeirenses, né, de treinar a resiliência. Veja, para ter voltado chué de lá, chateado, é porque conseguiu chegar lá. A gente tem que pensar assim. Então, perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Outros campeonatos vêm pela frente, o desafio ele surge de novo e é importante se marchar para frente, né? Independente do resultado obtido no momento. Mas não tem jeito, né, Elisa? As pessoas ficam tristes. Essa é a semana do bom dia para quem? Que os palmeirenses vão ficar respondendo. E os atletas que têm de ter um trabalho psicológico tremendo para conseguir lidar, esquecer o que aconteceu, ou ao menos fingir, e daqui para frente partir para o próximo jogo. Sim, isso que a gente chama de inteligência emocional, Elisa. É aquela coisa que você faz com que a sua flexibilidade mental te dê outras opções de seguir adiante, mesmo que seu coração ali por dentro, sua parte emocional esteja te machucando. Muito bom, aqui a gente conversa sobretudo com o doutor Fernando Gomes, em Covid-19, trouxemos ali a atualização do assunto do ebola e agora também a nossa maneira, como o ser humano reage às frustrações quando nem tudo dá certo. No caso dos palmeirenses, ficaram tristes sem o Mundial. Doutor Fernando, não vou lhe perguntar se você é palmeirense, não vou te expor a essa aqui, só vou te agradecer por mais um dia. Elisa, olha só. Para você eu posso falar, que nem o Rafael Colombo, eu sou corintiano. Ah, corintiano, rapaz. Mais um corintiano nesse estúdio. Obrigada, viu, doutor, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa, e pessoal, até breve. Obrigada pela sua participação sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.